Olá, sou Ariadne Santos e você está no Crime in the Tape. Nossos episódios tratam de incidentes graves e muitas vezes angustiantes. Se em algum momento você achar que o tema abordado pode te causar algum gatilho, sugerimos que tenha cautela ao ouvir o episódio. Eu tenho vários documentários que eu assisti que precisam entrar nessa série, mas eu fui obrigada a parar tudo e falar sobre The Jinx. Pesquisando sobre, eu vi que foi uma série que repercutiu muito lá fora e não muito aqui no nosso país. Eu já havia falado sobre o filme Entre Segredos e Mentiras, do diretor Andrew Jarek, que se você ainda não viu esse vídeo, clique aqui no card, né, para assistir. Eu até comento basicamente sobre a The Jinx, que eu acho que na época nem tinha sido lançado ainda. Mas o que aconteceu foi que depois do lançamento desse filme, que ele foi baseado nos casos de violência que cercam Robert Durst, o diretor recebeu um telefonema de ninguém menos que o Robert Durst. A proposta de Durst era simples. Ele queria dar um depoimento em vídeo sobre sua versão dos acontecimentos da história e esclarecer de uma vez por todas que ele não é e nunca foi assassino em série. Completamente extasiado, Jarek aceitou na hora. Eu, como cineasta, se teria feito um filme sobre a vida de alguém, né, contando crimes reais, e receber depois a ligação dessa pessoa falando que gostaria de me dar uma entrevista, sendo que ele nunca falou com nenhum jornalista, eu ia ficar extasiada também. Andrew Jarek teve a oportunidade, de fato, de criar a sua obra-prima. Afirmo com todas as palavras que este foi o caso, por fim, de Jarek. Ele tornou-se imortal e imponderável. De um filme bom, que não teve tanto, apelo, ele pulou para um dos melhores documentários que eu já vi na minha vida. E olha que eu assisto muito documentário de True Crime. Mas aqui eu tenho que falar algumas coisas também sobre o trabalho dele. Jarek seguiu o beabá de direção de documentário para desenvolver a tenebrosa história de Robert Durst. Ou seja, temos encenações e segmentos importantes da história, entrevistas posadas e muito material de arquivo. Apenas foge dos padrões ao optar por não usar um narrador na história. Aqui são os entrevistados que contam as histórias e os relatos são tão fortes e emocionantes que o uso da técnica é completamente desnecessário. Ao contrário de muitos diretores de documentário, Jarek faz as perguntas certas, ele é muito assertivo no que ele faz, e essas perguntas incomodam de verdade. Assim, toda a vastidão de personagem torna-se mais complexa e muito mais humanas. O maior hall de entrevistados envolve o caso do desaparecimento da esposa de Robert Durst, a Kathleen Durst. Nisso, como todos os grandes documentaristas fazem em casos que envolvem passados conturbados, Jarek cutuca os piores fantasmas dessas pessoas, permeando o tom triste de um luto que ronda a família de Kathleen, seja pelos irmãos, pela mãe, pelos sobrinhos ou pelas amigas da desaparecida. Alguns sentem ódio de Robert e isso é muito visível. Outros, como a mãe de Kathleen, sentem apenas tristeza. Entretanto, todos concordam que foi Durst que matou Kathleen. E com o passar do tempo, a gente vê que o diretor, ele cria um laço de afeto, eu diria. Não sei se eu poderia usar essa palavra, mas ele cria um laço com o Robert Durst. Ele, inclusive, chama de o Bob Durst, enfim. E o diretor deixa bem claro que ele não sabe 100%, o que pensar, se Robert é de fato inocente ou culpado. E de fato o documentário é muito mais forte enquanto se concentra em apresentar detalhadamente todo o caso do desaparecimento de Kathleen. Jarek então desenvolve uma linha investigativa seguindo os passos dos detetives que ficaram encarregados na época, mesclando as entrevistas de Durst, dos policiais e dos familiares.
Aliás, durante os capítulos, às vezes Jarek trabalha com uma narrativa não linear, transitando entre os assassinatos de Robert. Porém, é tudo tão bem encaixado que só agrega positivamente à obra, além de contribuir para o suspense, caso o espectador não conheça a história. Talvez com pouca observação, é perfeitamente possível encarar Durst como um velhinho qualquer, mas assim que o homem se põe a falar, a coisa desanda totalmente. O personagem é uma figura perturbada, sim, com toda certeza. Ao decorrer das horas de entrevistas com Durst, notamos que ele é cheio de tiques nervosos, toda sua linguagem corporal e não verbal é refletida por gestos de alguém que tenta se defender ou se justificar mesmo quando não há ninguém contestando o que ele diz. Até mesmo a pronúncia de suas falas dão a impressão de que nem ele acredita no que conta para nós. Afinal, todas as desculpas dele são muito esfarrapadas. Há uma atmosfera de cinismo que ronda a figura de Durst. É absolutamente assustadora, pois vendo as evidências mostradas no documentário, não há a menor dúvida que o homem é de fato um assassino. Fora isso, é inesperada a mudança de formato a partir do 4º capítulo. No capítulo seguinte, já percebemos que ele larga um pouco da técnica clássica do documentário para ficar algo mais próximo do cinema de verdade. Pela primeira vez, vemos Jarek se tornar um personagem pronunciado, com seus próprios dramas e demônios dentro da história. Isso eu achei genial. Nisso, ele realiza alguns experimentos com Durst ao colocá-lo para passear em Manhattan, a fim de observar como as pessoas reagem à presença dele. Como esperado, poucas pessoas reconhecem o idoso bizarro passando batido na maioria dos olhos dos transitantes. Depois disso, quando tentam retomar o contato com Durst para finalizar o filme, com a segunda entrevista, essa substancial, pois haveria o confronto com a prova definitiva que colocaria Durst como culpado de suspeita de seu segundo assassinato. Jarek se transforma no objeto de estudo do filme, e é aí que ele passa a reconhecer que Durst já desconfia que eles descobriram algo. Dentro do contexto da série, fica bem claro que quem ameaça a liberdade de Durst acaba morto. Logo, a iminência do risco de vida do autor é transparecida pela expressão amedrontada de Jarek e refletida nas piadas dos cinegrafistas e produtores. Fora isso, o cineasta lida com a decepção em descobrir que Durst estava mentindo o tempo todo. Os dois tiveram uma conexão no filme, como eu já havia comentado. Um foi seduzido pelo outro na busca estranha por uma figura paterna. Também há o questionamento ético que Jarek passa. Ele foi justo com Durst, por fim? Pode parecer absurdo e óbvio, mas estar na pele do cineasta deve ter sido difícil para tomar essas escolhas. As escolhas certas. Fechando com chave de ouro, o mais improvável acontece. E esse, para mim, é o melhor final de um documentário que eu já vi em toda a minha vida. É um dos mais raros casos da história da televisão e do cinema. A arte atinge a vida de modo integral. Após ser confrontado com a prova que a produção conseguiu e terminar a entrevista, Durst pede para ir ao banheiro, sem se dar conta que o microfone de lapela ainda está ligado. Durst resmunga como um esquizofrênico enquanto lava suas mãos, enquanto balbucia frases amaldiçoando a equipe. O homem se trai. Ele confessa todos os assassinatos para si mesmo e, consequentemente, para o mundo. No campo do filme, conseguir uma revelação avassaladora dessas torna sua obra histórica na hora. Entretanto, mesmo impecável na maioria da obra, Jarek falha em não explorar mais as memórias que tangem o relacionamento de Robert com seu pai, um homem tão desprezível quanto. Eu senti particularmente muita falta dessa parte, pois o diretor se preocupa em estabelecer cuidadosamente a infância traumática de Durst. Na base do pouco que sei sobre psicologia,
Jurek nos leva a crer que o cerne da violência de Durst com os outros tem origem nos eventos horríveis de sua infância. Isso no filme que ele produziu, Entre Segredos e Mentiras, fica bem evidente, coisa que o documentário esqueceu de falar. Agora, no extracampo, depois da grande repercussão internacional que o documentário teve, Durst foi preso nas vésperas do último capítulo. Sim, gente, o que levou a audiência nas alturas e aguarda julgamento de pena de morte. Porém, o caminho até isso parece ter sido tortuoso, segundo as entrevistas da produção do filme com a imprensa. Revelam que a equipe não estava colaborando o tanto que deveria com a polícia a fim de guardar provas para o grande finale do seriado, incluindo o áudio comprometedor. Segundo o artigo, há uma diferença de 2 anos entre a captação do áudio para a revelação do mesmo, ou seja, a equipe sabia muito antes de que Durst era culpado e ocultou isso para a polícia para ter o seu grande finale. Como a equipe não se pronuncia sobre a linha temporal dos fatos que ocorreram dentro da produção do filme, fica bem difícil defender Jurek e seus produtores. Torna tudo ainda mais tenebroso e complexo acerca da produção deste filme. Se levarmos em conta o artigo jornalístico, a ética de Jurek é tão repugnante quanto a de Durst, sendo bem sincera nesse ponto. Hoje, todos os envolvidos com o documentário, eles não se pronunciam com a imprensa. Um caso absolutamente inacreditável no qual o cineasta comete atos dúbios para favorecer única e exclusivamente sua obra e não pela justiça dos mortos. Então coloca à prova tudo o que ele fez até então. Afinal, é muito improvável que ele fosse entregar o material à polícia anos antes do seriado estar pronto. Também não acredito na alegação de Jurek que a equipe foi descobrir o áudio acidentalmente no processo de montagem. Afinal, durante o seriado, temos um momento que Durst fica sozinho em uma sala e confessa que mentiu no tribunal de Gaveston. Ou seja, ao tomar conhecimento deste hábito bizarro de Durst, é muito improvável que eles não tenham escutado o que ele havia dito no banheiro assim que o criminoso se despede da equipe. Assim como Durst, Jurek é um homem que tem seu testemunho traído pela própria obra. Entretanto, mesmo agora que sabemos que Durst é de fato um psicopata, pelo menos para mim, tentei acreditar que ele, homem de história tão desgraçada e triste, era uma pessoa inocente. Por vários momentos eu fiquei pensando sobre isso. Será que ele só não era uma pessoa que estava no lugar errado, no momento errado diversas vezes? Enfim, o assassinato é um crime tão horroroso que preferimos não acreditar que tal cidadão tenha cometido uma atrocidade sem tamanhos como essa. Para minha sorte, nunca tive que lidar com a dor de um assassinato, mas a partir de tantos documentários com relatos desse tipo, é impossível não se confraternizar com a dor de quem você nem conhece. A mente aceita o fato, o coração pesa, os olhos ardem e a respiração falha. Talvez seja essa uma das forças invisíveis e imponderáveis que unem as pessoas contra o ódio, o medo e o terror. O assassino é arrogante. Acha que é intocável por ter se livrado de todos os homicídios, conhecidos, entre aspas, que tinha cometido até então. No fim, é traído pela sua grande boca e enorme vaidade. Ou seja, ele mesmo acaba se traindo. Com The Jinx, enfim, o tiro de Robert Durst sai pela culatra. Eu espero que vocês assistam essa obra disponível na HBO Max. É um dos melhores documentários, sem dúvida, porque ele não fica só em mostrar o caso, mas aqui a gente tem, enfim, um homem sendo condenado por conta de uma obra feita anos depois, e ele mesmo acabar se condenando com a sua boca e a sua esquizofrenia. Or maybe this is the bathroom. Yeah, that's... You're right. There it is. Your cord. First. Want this. Insist. Right. I'm having difficulty with the question. What the hell did I do?
Espero que vocês tenham gostado de mais um Crime in the Tape. Se você já assistiu esse documentário, comente aqui o que você achou e nos vemos na próxima fita. Tchau!